Olá, bom dia. Bem, através desse vídeo eu busco trazer para vocês, como eu disse antes, é, informações que acrescentem a vida de vocês, certo? E muitas vezes são informações que não são divulgadas, né? Seja pelos próprios profissionais de psicologia, pela medicina em geral. Tem muitas informações aí que eles não passam para a gente, que o profissional de repente não acha necessário. Não é o caso dessa profissional aqui. Eu acho que a informação é primordial, até para você poder fazer melhores escolhas na sua vida, certo? E eu vejo na TV muitas pessoas oferecendo terapia de casal, programas televisivos, né? Na rádio, enfim, gravações, né? O pessoal grava e divulga. Só que eu vou apresentar para vocês o que é a terapia de casal, segundo a psicologia. Porque eu vejo aí que tem muitas pessoas nomeando terapia de casal, né? E na verdade, eu não vou aqui criticar ninguém, só vou dizer o que a psicologia fala como terapia de casal. Ou seja, o que a psicologia banca, o que ela legitima como terapia de casal. Porque é fácil muita gente publicar um livro, fazer programa, divulgar curso, dizendo que é terapia de casal. E subtende-se que essa terapia de casal é uma terapia defendida pela psicologia. E aqui você vai conseguir ter o conhecimento para identificar o que é defendido pela psicologia ou não, o que é preconizado pela psicologia ou não. A psicologia aqui que eu digo, eu sou bacharel em psicologia, tenho diploma, tive conhecimento técnico, a minha faculdade é aprovada, né? Ela teve aquele conceito ok do MEC. MEC tem uma instituição, agora não me recordo. A gente fez até uma prova no último período, né? Para oficializar a qualidade da faculdade, certo? Então eu não vou passar uma informação para vocês que foi tirada ao acaso, que eu criei do nada, tá? É uma informação realmente que a psicologia preconiza e defende. Por mais, eu prezo por informações de qualidade. No meu canal, tudo que eu divulgo para vocês, ou eu já testei comigo, ou eu tenho conhecimento técnico para afirmar essa coisa, esse tipo de coisa, tá? Então, tá aí no meu canal, aí logo embaixo do meu nick, né, do meu nome, o meu Facebook de profissional, de psicóloga, e lá tá explicando um monte de coisa, né, sobre a psicologia em geral. Eu prezo pela informação de qualidade, uma informação que vai acrescentar a vida das pessoas, e não uma informação que promete mil coisas e você nem sabe quem criou aquilo. Então eu vou apresentar aqui o oficial terapia de casal segundo a psicologia. O que o psicólogo faz quando ele atende um casal. E de quebra eu vou falar também sobre a terapia infantil. Tem muitos erros cometidos por muitos profissionais e os pais, por não conhecerem, também colocam seus filhos nesse tipo de tratamento e na verdade não está sendo tratado, né? Ou de repente está sendo feito outra coisa que não seja terapia infantil. Então eu vou falar dos principais erros também e do que é a terapia infantil. Uma palavra associada a esse tipo de terapia é a ludoterapia. Eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Vamos começar então pela terapia de casal, tá? Vamos lá, eu vou ajeitar aqui o quadro, já continuo. Ok, a terapia de casal é quando geralmente o casal está vivendo uma situação de pré-crise ou já está na crise. Quando o casal ele não consegue mais dialogar, sem envolver brigas ou sem resultar em conflitos mais graves até. De repente até agressões físicas também. Que isso aí fique bem claro, que eu não estou dizendo que violência doméstica, né, é defendido, não, tá? A violência física não deve ser tolerada em nenhum sentido, seja pelo homem ou pela mulher. A mulher é agressora, o homem é agressor, isso não é defendido pela psicologia. Já é tido como algo muito grave. Eu estou dizendo o casal quando ele está no início de conflito. Geralmente brigam por qualquer coisa, qualquer motivo sutil, por exemplo, o rapaz esquece a toalha molhada em cima da cama. E isso é motivo para brigar o dia inteiro.
Fica uma briga séria, os dois se exaltam emocionalmente, os dois se sentem alterados e muito agressivos. Ou então um dos parceiros começa a chorar, se sente muito emotivo, né? Por ele não ser ouvido, por ele não ser respeitado. Em geral, a terapia de casal, o casal procura quando não há esse diálogo. E o que é o diálogo? É a troca. A gente hoje em dia, né, dialoga muito pouco com as pessoas, a gente vê a presença muito de monólogo. Uma pessoa fala e a outra finge escutar. Uma pessoa fala, ah, mas aí eu fiz isso, papapá, e a outra, aham, sei, né? Na verdade não está escutando nada, com a cabeça em outro lugar. O diálogo, aí no conceito da psicologia, é aquela verdadeira troca. É quando uma pessoa fala, a outra interpreta e devolve o que ela acha, devolve o que ela entendeu. Ou seja, os dois caminham igualmente. Um fala, o outro escuta, interpreta e devolve. Cada um fala ao seu tempo, há esse respeito, né? Um fala um pouco, outro fala um pouco, um mostra a sua opinião, o outro respeita e mostra a opinião dele. Em geral, hoje em dia, a gente vê o que? Monólogo. Uma pessoa só fala e a outra fica no celular, a outra fica no telefone, a outra fica vendo TV, né? Então, o casal geralmente ele procura o profissional de psicologia quando esse diálogo, quando não há esse diálogo, que a pessoa fala, a outra escuta e se coloca muitas vezes até no lugar de quem está falando. É o famoso empatia, a famosa empatia. É quando você escuta alguém, você respeita essa pessoa, você a escuta atentamente, olhando nos olhos dela, prestando atenção no que ela está falando, né? E você interpreta e depois devolve a sua opinião, devolve o que você acha acerca daquele assunto. O diálogo envolve muito respeito mútuo e envolve muita empatia, você se colocar no lugar do outro, mas também ouvir o seu próprio coração e ser sincero. O que eu vejo aí muitos casais, alguns que eu atendi, foram com relação baseada em muita mentira, em muita omissão e inclusive em falta de diálogo. Então, qual é a ideia central do psicólogo na terapia de casal? É estimular o diálogo. Por isso que quando você vê aí em programas televisivos, enfim, em várias vias aí, em que a aparente profissional, né, ou sei lá quem está conduzindo esse curso, fala para os outros o que eles devem fazer, vocês têm que ficar em alerta. O psicólogo, o bom psicólogo, ele nunca vai dizer o que vocês devem fazer. Ele vai ajudar vocês a acharem uma alternativa. Porque cada casal tem uma dinâmica, não tem como você generalizar. Olha só, gente, aplica essa fórmula aqui que vai funcionar. Não, tá? E se a fórmula não funcionar é que vocês não estão engajados ou que vocês não estão aplicando a fórmula direito. Estou sendo irônica, né? Aí vende livro, vende um monte de coisa. O psicólogo, ele não defende isso, ele não vai te dar fórmulas prontas. Ele vai ouvir a realidade daquele casal, cada casal é único, não existe no mundo inteiro um casal que seja igual ao outro. Eles podem ter algumas semelhanças, eles podem coincidir em alguns aspectos, mas nunca são totalmente iguais. Então a fórmula que você vai auxiliar um casal a encontrar a dinâmica dele é totalmente diferente de outra. Eu atendi alguns casos de casais que apresentavam problemas similares, inclusive como falta de diálogo, mas a dinâmica deles era totalmente diferente. Tinham casais que tinham filhos, tinham outros que não tinham filhos. Então, o bom psicólogo ele não vai generalizar e não vai oferecer fórmulas prontas. E não vai dizer para vocês, ó, ler o livro tal e aplica isso. Não existe fórmula mágica para resgatar o seu relacionamento. Ou seja, o que existe sim é uma terapia personalizada, feita para vocês dois, tá? Então, por exemplo, se um casal vier me procurar, eu vou conversar com eles, vou ouvir o problema deles e ali eu vou usar o meu conhecimento técnico. Eu uso muito Freud e Carl Rogers. Carl Rogers é o humanismo, tem um vídeo aí embaixo que eu explico bem essa vertente. É uma vertente muito pouco divulgada, infelizmente, né? Que preza muito pela empatia, pelo processo de aceitação incondicional. Tem os melhores detalhes aí embaixo. E eu gosto muito de Freud, porque Freud ele trabalha com associação livre. A pessoa vai mostrando o material, vai falando o que é relevante para ela naquele momento
eu pego isso e trabalho sobre isso. Porque não é o terapeuta que vai dizer, olha, vamos trabalhar isso aqui hoje. Olha, vamos aplicar essa fórmula, esse dever de casa, sei lá o que. O bom terapeuta, ele vai escutar você e do que você fala, essa colcha, esses retalhos de informações que você fala, ele vai construir uma colcha de retalhos, a sua história, a sua base psicológica. Então, cada sessão ele vai reestruturar essa ideia de terapia. Cada sessão ele vai incrementar, acrescentando técnicas ou trabalhos ou atividades que vocês vão desempenhar ao longo da sessão terapêutica, tá? Então, em geral, os casais que eu atendi, o homem e a mulher vieram. Eu botei H e M porque eu pensei assim, eu vou botar a mulher cabelo comprido e o homem cabelo curto. Mas hoje em dia é tudo tão, né? Botar a mulher com seios e tal. E pode ser um casal homossexual, então foi até meio... Desculpa, gente, não quis ser preconceituosa. Por isso que eu botei homem e mulher, tá? Eu tô pensando seriamente em botar só o bonequinho sem nenhum caractere físico nenhum, né? Porque isso serve para qualquer casal. Casal hétero, homossexual, pansexual, enfim, né? Então, em geral, o que se observa no início, quando o casal procura o terapeuta, é que eles não estão conseguindo dialogar. Sempre brigam com frequência e o principal, um começa a desconfiar do outro. Porque quando não há essa troca de informação, a pessoa dá margem ao quê? Quando a pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo com aquele outro. Dá margem à imaginação, porque somos seres criativos. Então a gente começa a imaginar um monte de coisa. Tem amante, ele está aprontando por aí, ele não está deixando ver o celular dele, tem alguma coisa. Então a pessoa começa a encucar, certo? E um item muito comum nas primeiras sessões é que geralmente eles não se olham, isso foi para a maioria, ou quando se olham, eles têm aquele olhar de asco, de raiva contida, e geralmente nas primeiras sessões eles direcionam muito, verbalizam muito na direção do terapeuta, ou seja, é como se eles pedissem ajuda, mesmo que inconscientemente. Eu acho tão bonito, isso até me emociona, né? Eles ficam encarando o terapeuta. Desculpa, gente, que eu adoro o que eu faço, eu amo de paixão. Então eu me emociono, acho muito bonito. Mas na terapia eu não choro, não. Eu sou bem focada. Então eles olham para o terapeuta, eles verbalizam muito na direção do terapeuta, né? E fica aquele olhar assim, atento, tudo que eles falam, eles falam com o terapeuta. Então meio que no começo fica como se fosse uma terapia individual. E a missão principal de qualquer terapeuta de casal é estimular esse diálogo. O terapeuta não está ali para fazer parte pelo resto da vida daquele casal. Gente, corta isso da cabeça. O terapeuta está ali para ajudar vocês momentaneamente, para torná-los capazes de dialogar entre si sem precisar da intervenção de família, de filho, de vizinho. O foco principal da terapia de casal é reatar esse diálogo, para que vocês dois, vocês duas, qualquer casal, retome esse diálogo, retome esse contato, sem precisar da interferência, porque às vezes o casal está em tão crise, aí vem o pai, vem a mãe, vem o sogro, a sogra, se mete, conversa. Então, geralmente, quando o casal está com esse diálogo rompido, há muita interferência externa, tá? Eles estão com um vínculo muito fragilizado, né? Então, eles estão meio assim, ó, né? Essa ligação está meio fragilizada. Então, muita gente se mete. Não é nem por maldade, é porque eles mesmo pedem ajuda. Eles querem, inclusive, se eles se amam, se você percebe uma coisa que o psicólogo tem que perceber, você que é psicólogo na terapia de casal, é se os dois estão engajados, se os dois comparecem à sessão. Porque se só um comparecer, significa que o outro já não quer mais aquilo ali, entendeu? Ou que aquilo já não está mais agradando, ou que aquilo não tem importância para ele. O ideal da terapia de casal é que os dois participem. E o psicólogo tem que perceber se há um engajamento, se há um envolvimento dos dois nessa terapia, tá? Então, assim, eu percebo que nas primeiras sessões eles direcionam muito a palavra para mim, como se pedissem ajuda. Poxa, me ajuda, eu quero continuar com essa pessoa. Eu quero continuar com essa pessoa que eu amo, né? E ao longo da terapia eu observo, muito sutilmente, né,
o Carl Rogers ele fala para o terapeuta interferir muito pouquinho, ele só encaminhar, ele só auxiliar a achar um caminho, porque o foco é ajudar a pessoa. O psicólogo ele se torna uma página em branco, o Carl Rogers. As minhas questões, os meus problemas não devem fazer parte da terapia. A terapia de casal, quem vai ter o destaque é o casal. Então eu reparo que ao longo do tratamento, eles começam a parar de falar comigo e começam a trocar entre si. Na primeira vez, quando eles começam a falar entre si, rola muita briga, emoção, as pessoas choram muito, porque elas finalmente conseguem se sentir ouvidas, e isso dá um alívio muito grande, né? Às vezes o parceiro não faz nem por maldade, às vezes ele já está com as defesas levantadas, ele não quer ouvir mais aquela reclamação, então ele se fecha. E o outro fica com aquela angústia de não ser ouvido, certo? Então, com o tempo, com o exercício terapêutico, você começa a observar que eles começam a conversar entre si. E aí isso já significa um progresso muito grande, né? Inclusive se essa troca não é baseada na violência, mas no diálogo. Um começa a verbalizar, o outro, em geral, no começo, quando começa essa troca, tem dificuldade de entendimento. Aí o psicólogo entra e tenta esclarecer. Olha, eu acredito que ele esteja falando isso, correto? Aí ele confirma com o outro parceiro. É isso mesmo que eu quero que ele entenda. Aí você percebe, às vezes, um dos parceiros se emocionando. Quando a pessoa se emociona, quando ela demonstra ou muita agitação física, ou expressões preocupadas, ansiosas, assim, você tem que observar, você que é psicólogo, você tem que observar que aquilo é um ponto-chave que deve ser trabalhado. É um ponto que está causando sofrimento àquele casal, aquela rotina, inclusive aquele parceiro em especial, tá? Então eu sempre observo muito isso. Quando a pessoa se emociona, eu já presto atenção no assunto que eles estão falando. E aí eu trabalho bem esse assunto para que não fique nenhum ponto escuro, para que não fique nenhum ponto a esclarecer, tá? Para que não fique compreenda, consiga ver pela perspectiva do outro e entender as razões que levou aquele outro a fazer aquilo, tá? Então, a terapia de casal, gente, vocês já estão com certeza mais esclarecidos. É uma ajuda terapêutica baseada no diálogo. Desculpa, gente, que o tempo mudou e eu fico com alergia. Então, gente, é isso. Um bom psicólogo ele vai estimular a retomada do diálogo, que o casal ele consiga conversar entre si. Porque o terapeuta ele tem que ter ideia de que ele está ali temporariamente, ele é um apoio temporário. Isso na terapia de casal, na terapia individual, na terapia infantil. Ele tem que ter ideia de que o paciente ele vai ter alta um momento. A verdadeira terapia ela vai preparar você para o mundo, para enfrentar a sua vida, para ter um apoio emocional e segurança, autoestima. Então ela vai trabalhar questões que você não trabalhou lá atrás, de repente na infância. Então você vai desenvolver essas habilidades depois que você começar a fazer terapia, isso em qualquer idade, até idosos também, né? Você vai trabalhar questões e vai desenvolver habilidades. Então quando eu vejo que o casal começa a dialogar entre si, eu fico feliz. Eu não falo isso pra eles, né? Ih, legal, né? Não, eu fico na minha. Mas isso já significa um progresso. Quando um começa a escutar, o outro já não rebate tanto, o outro já não menospreza tanto o que ele está falando, o que ela está falando. E aí eles mostram silêncio. Um fala, outro escuta e aí devolve. Quando retoma esse diálogo, significa que o casal está perto de ter alta. Porque o foco é o diálogo. Isso tirando se surgir algumas questões de cunho amoroso, sexual, etc. Dependendo do psicólogo, ele pode trabalhar até também a sexualidade desse casal, a resistência, né? Se um dos pares tem um certo desejo, o outro não tem e tal. Isso tudo vai ser trabalhado na terapia, tá? E o psicólogo tem que ser sempre imparcial, ele não tem que dar ouvidos. Você que é casal, você que procurou ajuda terapêutica, observe.
Se o psicólogo só dá voz para o seu marido, ou se o psicólogo só dá voz para a sua esposa, preste atenção. E esse profissional não está sendo tão eficiente assim. Porque o psicólogo ele tem que ser um ponto neutro, ele tem que ser imparcial. Ele tem que ver as duas perspectivas e tentar ver o que é melhor para os dois, para o casal, e não só para um. O casal, geralmente, quando ele chega na terapia, um é a vítima, um é o que briga toda hora. Ele é o brigão, ela é a coitadinha. Ou ela é a brigona, ele é o coitadinho. O casal homossexual, né? Um dos dois é o coitadinho, um é o brigão. É o problemático, geralmente é o que procura a terapia, o que, né, tem a voz mais ativa, a atitude mais ativa. O psicólogo tem que estar ligado, colega profissional, preste atenção nessa dica. Tem que estar ligado porque um deles vai querer se fazer de vítima e outro vai querer botar a culpa no outro. E isso não é construtivo. Não tem vítima, não tem culpado nessa história. O que está acontecendo é o quê? É um rompimento desse diálogo, dessa interação, dessa relação interpessoal desse casal. E aí o psicólogo ele tem que olhar para os dois com muito carinho e atenção e não não ser parcial, né? Fica a favor da esposa e fica contra o marido. Se for, por exemplo, uma psicóloga mulher, que está uma questão dela lá, da própria casa dela, da relacionamentos dela. Vocês têm que ficar atento a isso. O psicólogo ele não tem que ser parcial, ele tem que ser imparcial, ele é um ponto neutro. Ele é um apoio que esse casal vai se segurar por um tempo até que eles consigam resolver suas questões entre si, sem a ajuda de um terceiro. Tá bom? Ficou bem claro aí a terapia de casal? Não existe fórmulas prontas, não existe cursinhos, nada disso. O que existe é a retomada do diálogo, a retomada da interação interpessoal, o ouvir e o escutar, né? E, claro, o envolvimento empático, né? De um colocar-se no lugar do outro e compreender. E esse diálogo ser construtivo, não é aquele diálogo que um menospreza o outro, que um critica o outro, que um joga coisa em cima do outro. Isso é um diálogo destrutivo. O que o psicólogo vai trabalhar é o diálogo construtivo. Quando eu percebo ao longo da terapia um menosprezando o outro, eu intercedo, porque não é lucrativo isso. A pessoa que está sendo agredida vai levantar suas defesas e vai ou agredir ou vai se emocionar. Então o terapeuta está aí para servir como esse ponto de equilíbrio, para ver até onde esse diálogo está sendo construtivo, e se não estiver sendo construtivo, ele tem que interceder e auxiliar esses dois a se entenderem de uma forma com melhor qualidade. Ficou claro aí, terapia de casal? Espero que sim. Vou agora explicar sobre terapia infantil. Já vou ajeitar aqui o quadro, já volto. Eu tentei fazer aqui um desenho de uma garotinha brincando, né? Os brinquedos, bola, caixinha, casinha e ludoterapia. A característica central da ludoterapia é escutar a criança. Geralmente é os pais que levam a criança ao consultório por observar que o filho está tendo comportamento ou destrutivo em casa, autopunitivo, se batendo, se agredindo ou quebrando as coisas. Porque é assim que a criança reage na maioria das vezes quando ela não é escutada ou entendida. A criança ela tem dificuldade em verbalizar. Fiquem atentos, terapeutas às vezes atendem crianças como se fossem adultos, e a criança ela tem uma linguagem própria. Ela não pode ser atendida como se fosse um adulto. A terapia de adulto, a pessoa senta e verbaliza sobre suas questões, ou sinaliza com o corpo. A criança vai falar através da brincadeira ou ludoterapia, através do joguete, das simulações, da fantasia. O terapeuta que atende criança, ele tem que ter uma disponibilidade física muito grande, porque ele vai participar dessas brincadeiras. Nas primeiras sessões é normal a criança negar aquela situação. Por exemplo, a criança vinha acompanhada dos pais e não querer falar diretamente com o terapeuta. Isso é até aceitável, porque aquilo é novo para a criança. A criança está tendo o primeiro contato com aquilo ali. Se um adulto, na primeira terapia dele, já fica assim, imagina uma criança que está insegura,
que tem muitas fantasias mirabolantes na cabecinha dela, como monstros e por aí vai. Então, o terapeuta para ela é um estranho, é uma pessoa estranha. Muitas vezes ela é treinada ou ensinada desde pequena a não confiar em estranhos. Então, o terapeuta, a princípio, ele é uma pessoa estranha. Cabe aos pais conversarem com essa criança e dizer que o terapeuta é um amiguinho, que ele está ali para ajudá-la e ouvi-la, para ajudar ela a se entender e entender os coleguinhas. E que ela tenha uma vida mais realizada, mais feliz, o que não é mentira, né? Então, assim, o terapeuta que atende criança, ele tem que ter uma disponibilidade física, porque ele vai participar dessas brincadeiras. No início, a criança vai negar aquela situação, em geral, ela vai ficar tímida, calada, ou vai brincar sozinha, ou vai desenhar, e não vai querer que o terapeuta veja o desenho, porque ela está começando, ela está tendo o primeiro contato. O terapeuta vai ter que ter paciência para entender que a criança tem que se adaptar, que aquilo é novo para ela. E geralmente lá na quinta, na sexta sessão, que eu dispenso geralmente os pais, que eu percebo que a criança já está mais relaxada, vamos dizer assim, eu falo assim, olha, aguarda, ó, o papai e a mamãe vai aguardar ali na recepção. E aqui você pode brincar, vamos brincar. Agora é a sua hora. Você está aqui, esses brinquedos é para te divertir. Essa aqui é a sua hora. O que você quer fazer nessa hora? O que você quer fazer agora? O que você sente vontade de fazer agora? A tia aqui vai só ficar te acompanhando, né? Geralmente chamam a gente de tia, não se ofenda, né? Tia, tio, imagina, né? E aí você não oferece, deixa a criança livre, porque ela vai falar através da brincadeira. Em geral, nas primeiras sessões, quando a criança está sozinha com o terapeuta, ela mostra, em geral, muita agressividade, porque ela tem muita coisa guardada dentro dela. E expressar isso pode sair de maneira muito agressiva, seja querendo quebrar os brinquedos, seja querendo jogar os brinquedos contra a parede, enfim, né? E o terapeuta tem que estar preparado para isso, entender que essa catarse da criança é como se fosse aquele adulto que está angustiado para falar, e quando fala sai aquela, a gente chama de verborragia, é quando fala muito, que está tudo engasgado, então quer falar, parece que não tem nem ar para falar tanta coisa, certo? E a criança, por ela estar guardando tanto tempo aquilo dentro dela, é normal que ela fique também agitada, e ela queira brincar de tudo, ela queira usar todos os brinquedos do set. Com o tempo, toda semana, no caso ela tem uma vez por semana, toda semana ela vai soltar um pouquinho daquela tensão. E é normal que as brincadeiras se normalizem, que ela comece a mostrar preferência por certos brinquedos e por certos tipos de brincadeira. O terapeuta não pode ter preconceito em relação aos brinquedos. Ele não pode se negar a brincar. Ele tem que fazer parte, ele tem que ser o amiguinho imaginário daquela criança. Ele tem que facilitar ela para que ela exponha o que está machucando. Por exemplo, muitas vezes ela vai desenhar e vai pedir que o terapeuta desenhe também. Ou ela vai querer jogar, brincar com boneca e vai pedir que o terapeuta seja uma coleguinha e brinque com boneca também. Então, por isso que não pode ter essa resistência aos brinquedos. O terapeuta tem que fazer parte desse mundo infantil. A ludoterapia é uma terapia baseada no imaginário infantil. Cada criança tem suas preferências, cada criança tem o seu comportamento, e é interessante, você que é terapeuta e terapeuta, observar qual dos pais costuma levar a criança. Se essa família ela é unida, se vai o avô, se vai a avó, se vai o pai e a mãe, ou se só vai a mãe. Vocês têm que observar isso, porque isso dá sinal de qual é o funcionamento dessa família. E, indiretamente, o terapeuta infantil vai acabar, em algum momento, tendo que trabalhar com esses pais. A criança ela está num processo de desenvolvimento muito forte, muito rápido, e ela precisa da imagem do pai e da mãe. Lembrando, casal homossexual. Aí você diz, pô, 2 homens, quem é a mãe aí? Né? 2 mulheres, quem é o pai? Geralmente, a imagem do pai e da mãe é desempenhada por um dos parceiros. No casal homossexual masculino, um dos homens pode ter um papel mais maternal, enquanto que o outro é mais paternal. No casal feminino, uma das mulheres pode ter um papel mais paternal e outra maternal. Esse papel de pai e mãe, a mãe é aquela que geralmente acolhe mais, dá mais amor, atenção, carinho.
E o papel do pai é aquele papel de proteção, de, vamos dizer assim, de sustento da família, de proteção diante do mundo externo, entendeu? Então, assim, a criança precisa desses dois parâmetros. Ela vai usar a professora do colégio como exemplo, porque a criança ela tem processo de formação da sua personalidade. Então, ela vai usar os parâmetros que ela tem o convívio diário. E o pai e a mãe ela tem convívio praticamente 24 horas por dia. A única vez que ela não tem é quando está dormindo. E mesmo assim, no sonho, ela pode sonhar com o pai e com a mãe. Ou seja, ela vai usar o pai e a mãe como parâmetro para ela desenvolver a própria personalidade. Então, se o psicólogo ou terapeuta ele observa que esse pai e a mãe é disfuncional, tem algum desequilíbrio, ele vai ter que em algum momento marcar algumas sessões com esse pai e com essa mãe para dar esse feedback sobre esse comportamento que está interferindo no comportamento do filho. Porque a criança ela é uma expressão, às vezes, da realidade familiar. Às vezes o pai e a mãe estão para se divorciar, aí a criança começa a fazer xixi na cama de novo, mesmo tendo 5 anos, 6 anos, entendeu? Ou a criança começa a ter comportamento regressivo de ficar chupando o dedo. Por quê? Porque ela já está sentindo que o pai e a mãe vão se divorciar, e ela ama o pai e a mãe e não quer que isso aconteça. Então ela tenta chamar atenção, dizendo, olha, eu ainda sou pequenininha, ainda sou um bebezinho, eu preciso de vocês. A criança ela vai fazer isso inconscientemente, ela não tem noção. E é o psicólogo que tem que ter essa visão ativa para perceber que essa dinâmica familiar está intervindo nessa criança, tá? Que praticamente 99% das vezes o problema da criança tem a ver com a família. E às vezes 1%, 3%, 4%, 5% é com o ambiente escolar, o ambiente social, né? Às vezes uma criança, por ser mais gordinha, ela pode sofrer bullying. Ou ela ser, de repente, mais negra, pode sofrer bullying no colégio, né? E esse bullying pode também intervir, claro, no temperamento, no comportamento dessa criança. Ela pode se tornar mais tímida, mais retraída, mais insegura. E aí o psicólogo ele tem que observar esse desequilíbrio da criança está sendo ocasionado pela família, pelo colégio, pelos dois, e aí trabalhar esses fatores, orientar esses pais que o comportamento deles está intervindo no filho. Teve um caso de uma paciente que trouxe o filho dela e o garoto xingava muito. Não bastou nem 2, 3 sessões para perceber que ele estava copiando o pai, que o pai xingava bastante em casa. Entendeu? Então, assim, os pais eles interferem muito no comportamento do filho. E o filho parecer o problema, às vezes ele está só destacando um problema familiar que já está acontecendo há algum tempo. A agressividade do pai intervia diretamente no comportamento do filho, porque o filho vai se identificar com quem? Com o pai. Ele já se identificou que ele é do gênero masculino. Então ele vai copiar o que o pai faz, certo? Então se o pai xinga, é normal que ele também tenha um comportamento agressivo, de xingar, de bater nos coleguinhas, porque o pai é agressivo, entendeu? Então assim, cabe ao psicólogo aí pontuar para esses pais que o comportamento deles está intervindo no comportamento do filho. Ou se no caso de bullying, de ser um problema social, orientar esses pais a conversar com o psicólogo do colégio, ou com o supervisor do colégio, ou com alguém responsável pelo colégio, para que isso não continue. Alguém tem que intervir. O bullying é um tipo de abuso, né? Então não pode. A criança está em formação, ela não pode sofrer nenhum tipo de abuso, gente. Abuso sexual na infância tem que ser identificado pelo profissional. Nas brincadeiras ele tem que observar, a criança verbaliza pouco, mas o pouco que ela fala, que ela desenha, tem que prestar atenção. E se realmente for relatado abuso sexual, tem que intervir com esses pais. No caso, se for um estranho, né? Se for um tio, um vizinho, sei lá. Se for um dos parentes, um dos pais, tem que falar com aquele outro que não está envolvido com abuso sexual. Porque isso tem que ser cessado, isso tem que ser parado, não dá para negligenciar. O abuso, de qualquer forma, na infância, vai intervir fortemente na personalidade, no desenvolvimento dessa criança. E ela, quando se tornar adulto, ela vai apresentar características muito graves. É na infância que a gente tem que parar com esses abusos e tem que botar essa criança numa terapia. A criança está em formação, então, por exemplo,
O abuso sexual é como se fosse um tijolo podre na construção dessa criança. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, a criança ela tem informação, então ela está começando a construir o psicológico dela. Eu desenho um muro, tá? Gente, tenta imaginar que isso é um muro, tá bom? Tá bom? Por favor, tá? Obrigado. Ok, esse aqui é o chão, esse é o muro. O abuso sexual é como se fosse tijolo podre. Se a criança não receber um tratamento psicológico, ela não verbalizar, ela não interpretar que aquilo não foi culpa dela, porque geralmente esses abusadores ou pedófilos, eles colocam a culpa na vítima, certo? E a criança cresce com aquilo achando que a culpa é dela, que ela que era gorda, ela que era feia, ela que era muito mal criada. E na verdade não é nada disso. O problema está no adulto. Então, quando uma criança sofre um abuso sexual, esse abuso sexual, se não for tratado, essa criança não for tratada, ela vai construir esse muro psicológico dela com esse tijolo podre. E quando ela se tornar adulta, ela vai desenvolver neuroses, psicoses, comportamentos obsessivos, que geralmente estão relacionados a algum desequilíbrio na infância. Por isso que eu uso muito Freud. O Freud ele trabalha muito o passado, o efeito do passado no presente da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que acredita que ela não é suficiente, de repente lá atrás alguém falou isso para ela e ela guardou aquilo no inconsciente dela. Então o Freud ele trabalha muito o passado, o Carl Rogers ele trabalha mais o presente, muito belamente, através da aceitação incondicional. E o Freud ele resgata esse passado, o inconsciente, que ficou lá. O inconsciente é como se fosse o fundo do baú, certo? Ele fica lá guardado e você não tem noção dele, só que ele de vez em quando aparece e faz com que você pense de uma determinada forma, certo? Então a criança, quando ela sofre o abuso sexual, ela não é tratada, ela não é cuidada terapeuticamente, e esses pais também não são orientados. Nesse caso, o psicólogo ele tem um comportamento mais orientador, de educativo, né? Ela vai crescer com esse tijolo podre. E aí lá na frente, quando ela já for adulta, ela vai ter dificuldade de se relacionar com o sexo oposto, ou de ter relações sexuais, ou de ter relações íntimas com outra pessoa. Ela vai ter muita desconfiança em relação às pessoas, porque lá atrás, quando ela era pequenininha, um adulto faltou com respeito com ela e traiu a confiança. Então ela já cresce naturalmente desconfiada. Então quando a criança que sofre abuso sexual é tratada terapeuticamente, como ela ainda está em formação, existe uma grande possibilidade de ela substituir esse tijolo podre, porque ela ainda está construindo. Então ela pode simplesmente, psicologicamente, pegar esse tijolo podre e descartar. Com certeza a terapia na infância, nesse caso, vai ter um efeito muito mais de uma qualidade melhor de vida para essa criança do que quando ela procurar terapia quando for adulta, porque o adulto ele já tem o psicológico formado e já tem a personalidade formada, o muro dele já está construído. Então o adulto que tem um trauma infantil, que passou por esse abuso, ele vai na terapia tentar trabalhar esse trauma de uma forma que esse trauma não o limite tanto, que ele conviva com essa cicatriz, é como se fosse uma cicatriz na alma dele, né? E aí ele aprende a lidar com essa cicatriz fazendo escolhas diferentes ou interpretando a vida de uma maneira diferente. Ele vai ressignificar o seu trauma, mas ele vai continuar com esse tijolo podre na personalidade dele. Ele só vai arranjar, o terapeuta vai ajudá-lo a desenvolver habilidades para que esse tijolo podre não limite tanto, para que ele não seja um obstáculo à felicidade dele, certo? Tem gente que tem mania de transtorno obsessivo compulsivo e às vezes pode estar associado de repente a um abuso que sofreu, mania de limpeza, alguma coisa suja lá atrás que ficou na cabeça dele. Então a terapia depois de adulto vai auxiliar esse indivíduo, esse sujeito, a lidar com esse trauma da melhor forma possível, de forma que esse trauma não limite mais a vida adulta dele, que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, mas o tijolo vai continuar lá. Quando a terapia é feita na infância, é muito mais fácil o terapeuta trabalhar esse processo de substituição desse tijolo podre por um tijolo bom,
Porque a criança vai ver que existem pessoas boas, vai ver que existem pessoas que amam ela de verdade, esse amor carinhoso, caridoso, fraternal, sem maldade, sem malícia. E aí ela vai reestruturar, vai apagar aquele trauma ou vai torná-lo minúsculo e vai crescer um adulto mais saudável. O que acontece na maioria das vezes? Os pais ignoram, deixa a criança lá, não bota a criança numa terapia, né? O abusador é preso, é afastado, mas a criança continua lá com aquela questão na cabeça dela. E ela vai crescer um adulto com problema, né? Ela vai crescer com dificuldades de entender, de interpretar a realidade, né? Então eu defendo aí, por favor, pai e mãe, que seu filho passou por algum evento traumático, procure um profissional, né? Procure uma orientaçãozinha aí de um profissional qualificado, tá? Porque o seu filho lá na frente poderá vir apresentar sérios problemas psicológicos, dificuldade de se relacionar com as pessoas e por aí vai, tá? Então, a terapia infantil é importantíssima para resgatar esse sujeito que está em construção. O que acontece? Se ele está em construção, ele não está tendo base, aparato do pai e da mãe, ou ele não está tendo base do professor do colégio, né? Se ele não está tendo esse suporte para ele se construir, o terapeuta vem aí para chamar atenção. Olha, atenção nisso aqui, converse mais com o seu filho, tá? Tranquilo? Então a ludoterapia é isso, consiste em deixar a criança brincar. Muitos pais e mães acham que a missão do terapeuta é facílima, é só ficar brincando com o filho. Isso eu também faço. Não, vocês têm que entender que aquele profissional está brincando, mas ao mesmo tempo ele está raciocinando técnicas para aplicar naquela criança. Volta e meia, mesmo eu brincando com as minhas pacientes, com os pacientes que eu tenho pequenininho, né, de 4, 5, 6, 7, até 9 anos, 10 anos, eu estou o tempo todo matutando e prestando atenção no que eles falam. O tempo todo vendo que tipo de brincadeira estão desenvolvendo. E de vez em quando eu dou uma sinalizada, tá? Eu dou uma provocada na brincadeira, para a criança verbalizar, né? Para a criança expor o que está incomodando. E aí, geralmente, eu faço esse feedback do pai e da mãe na frente da criança, o que ela gostaria de falar para esse pai e para essa mãe, eu auxilio ela a verbalizar, a trazer para esse pai e para essa mãe para que ela seja ouvida. A criança, em geral, é negligenciada, tá? Quando ela tenta verbalizar, ninguém escuta. Isso gera angústia nela. E ela pode psicossomatizar isso, comendo compulsivamente, quebrando as coisas em casa, tendo comportamento agressivo. É impressionante que numa sessão só eu observei um paciente meu que era aparentemente agressivo, pelo que os pais disseram. Na sessão terapêutica ele ficou o tempo todo sentado olhando para mim. Se ele fosse realmente agressivo, ele seria agressivo ali também. Os pais disseram que ele era incontrolável no colégio, em casa. Mas por que ali na sessão ele não foi assim? Então o terapeuta ele tem que observar isso. Talvez porque ali ele estava sendo escutado. Talvez porque ali eu estava focando nele, né? A mãe falava, mas eu sempre perguntava: o que você acha disso? É isso mesmo? Porque o meu terapeuta é ele, não é a mãe. O terapeuta infantil vai trabalhar indiretamente os pais, se ele perceber que o comportamento desses pais está interferindo no paciente, que no caso é a criança. O terapeuta tem sempre que ser a favor da criança, indiferente se isso vai realmente fazer com que ele bate de frente com esses pais de vez em quando, tá? A criança é o foco. Se é uma terapia infantil, a criança é o foco. Não que a criança vai fazer tudo o que ela queira. Claro, se ela tem um comportamento disfuncional, o terapeuta vai tentar trabalhar para que esse comportamento se torne funcional. Não agrida a essa criança causando dano a ela e nem a outras pessoas. Mas se a criança realmente está mostrando razão por ela estar daquele jeito, a gente tem que ficar a favor, já que ela que é o paciente. E aí tem que conversar com esses pais e dizer: eles não são um bicho-papão. O psicólogo, o terapeuta infantil, ele tem que entender que o pai e a mãe não é um bicho-papão. Não são. Eles apenas estão tendo dificuldade, porque não tem curso de pai e mãe que sirva para todo mundo. Cada criança é única. Então o psicólogo vai orientar esse pai e essa mãe para que a relação com seus filhos seja com melhor qualidade, com uma melhor troca. E isso, fazendo o adendo aí, terapia de adolescente.
O adolescente, ele está num processo de transição da infância para a fase adulta. É um processo de altas cargas hormonais. Então é normal que ele tenha uma labilidade emocional. O adolescente que demonstra agressividade, que quer se retrair em seu quarto, ele tem que ser olhado com carinho e atenção. O pai e a mãe têm que ser os principais aliados dele, até porque o mundo está cheio de influências horríveis, horripilantes, né? O adolescente, ele se importa muito com a própria imagem, inclusive porque ele está desenvolvendo esse processo de autoaceitação e de aceitação social. Então é normal que ele se una a grupos no colégio como forma de fortalecer essa autoestima dele, que ainda está um pouco fragilizada. Ele é uma criança grande, ele ainda não tem a autoestima concretizada como um adulto. Muito adulto nem tem autoestima, né? Eu estou trabalhando a minha na terapia até hoje, então imagino o adolescente, certo? Então tem que ter paciência, o pai e a mãe, o ideal, você que é pai e mãe de adolescente, é conversar com o seu filho. Se essa conversa está prejudicada, mais uma vez aí, procura uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional. Porque o adolescente, ele precisa ser ouvido, tá? Ele precisa entender que o pai e a mãe são aliados e não rivais ou inimigos. E que é importante ter essa troca com o pai e com a mãe, que eles são pessoas experientes, pessoas que já passaram por muitas coisas que ele está passando, certo? E se o pai e a mãe negligenciar e ignorar isso, ele pode ser facilmente influenciado por colegas do colégio, do estágio, do trabalho, a fazer coisa errada. Então a importância do pai e da mãe nas crianças e nos adolescentes, na vida desses filhos que estão se desenvolvendo, tá? O adolescente é normal ele entrar também em conflito sexual, ele está descobrindo a própria sexualidade. Os garotos têm receio de entrar em contato com a garota, em sua maioria, e se garantem nos colegas. Eles andam em grupinhos porque assim eles se sentem mais confiantes. As meninas têm um desenvolvimento cognitivo um pouquinho mais atrasado, mas elas se desenvolvem fisicamente, vamos dizer assim, elas se desenvolvem fisicamente mais rápido, mas a mentalidade delas para o sexo é mais lenta. Já o garoto, ele demora mais a se desenvolver fisicamente, mas o sexo para ele vem mais intenso, vem mais cedo, né? Isso tudo eu tirei de um livro, eu vou anotar aqui o nome do autor, que ele fala sobre terapias grupais e terapias diferentes em várias idades. Aí vocês vão poder procurar o livro dele, muito bom, tá? Então, gente, em suma, resumindo, adolescente, vocês têm que entrar em contato com o seu filho, vocês têm que dar esse carinho, têm que dar essa atenção para ele. Ele precisa do suporte dos pais, ele ainda está muito inseguro sobre o que ele quer ser no futuro, qual é a profissão, se ele é homo ou heterossexual. Atenção, o adolescente ele também está em formação, ele não é um adulto, ele está em formação, ele ainda também está construindo o muro dele, né, da personalidade dele. Então, se o garoto, que é adolescente, seu filho, e ele se diz homossexual, pai e mãe, por favor, a pior coisa que vocês podem fazer é expulsá-lo de casa. Não façam isso, por favor. Eu sei que pode haver aí uma resistência da parte de vocês, mas procure ajuda profissional, não expulse seu filho de casa. Procure ajuda profissional. Nos órgãos públicos tem atendimento psicológico, procure esse atendimento psicológico, né? Com foco na terapia familiar, e no caso é terapia familiar. Porque a terapia familiar vai auxiliar vocês a se entrosarem. Porque a homossexualidade, ela infelizmente, nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, né? Então o pai e a mãe eles vão ficar receosos quando sabem que o filho é homossexual, porque sabe que ele vai sofrer. Só que muito pai e muita mãe não conseguem nem lidar com isso dentro de casa. Para eles é algo inaceitável. Então não expulse o seu filho. Procure ajuda profissional. Com certeza, com esclarecimento de um bom terapeuta, vocês vão conseguir ver a homossexualidade de uma forma não tão preconceituosa. A homossexualidade não é opção. A pessoa é assim, pronto. O seu filho não vai mudar se você bater nele. Não agrida. Converse. Tente refazer seu próprio raciocínio.
tá? O seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, tá? Você, quando joga o seu filho na rua, por ele ter alguma questão que você não aprova, você está condenando uma pessoa, porque o adolescente ele precisa do suporte do pai e da mãe para se desenvolver. Então, se o pai e a mãe não dá esse suporte, esse indivíduo, entendeu? O índice de suicídio em adolescentes é muito elevado. Infelizmente, a mídia destaca coisas relevantes, mas não destaca coisas como essa. Eu estou gravando esse vídeo no Setembro Amarelo e isso me remeteu, infelizmente, a essa lembrança. Desculpa. Que infelizmente adolescentes cometem suicídio. Muito, muito frequentemente. Então você joga o seu filho na rua, você está condenando ele. Não faça isso, tá bom? Mais uma vez, é porque eu sou ser humano, eu sou terapeuta, sou ser humano, né? Então é normal me emocionar, eu sempre me emociono com isso. Mas na terapia eu sou focada, hein? Tá, desculpa, gente, que eu me emociono. Infelizmente, eu tenho muito carinho e esse tipo de assunto me emociona, né? Eu sou um ser humano, eu tenho um coração, infelizmente, né? A gente se emociona e é algo que eu tive que sinalizar nesse vídeo, tá? Não faça isso, você vai estar matando uma pessoa, não faça isso, não expulse seu filho de casa. Procure ajuda profissional. Eu sei que às vezes essa informação, porque o pai e a mãe eles criam expectativas para aquele filho. E quando aquele filho não corresponde, é algo muito complicado para esse pai e para essa mãe. Eu entendo vocês, né? Só que procure uma ajuda terapêutica. Com certeza, um bom terapeuta vai ajudar vocês a verem que isso não é uma condenação. Isso é uma chance de viver de maneira diferente. Mas isso não significa que é uma vida pior. Às vezes é uma vida até com melhor qualidade, gente. A relação do pai, uma mãe com seu filho é importantíssima, tá? Eles vão precisar a vida inteira de vocês. Me desculpe informar esse tipo de coisa, né? A gente, infelizmente, nunca se solta completamente do pai e da mãe. Então, o seu filho, ele é assim, ame-o dessa maneira. E se você não consegue, nem ao menos respeitar, procure ajuda terapêutica, tá? Ele precisa muito de você, é um ser humano, é uma vida. E quando você joga essa pessoa na rua, você está condenando ela. Você está dizendo que ela não merece viver, que ela não merece uma família. E isso é muito traumatizante para qualquer jovem, tá? Não faça isso, por favor, procure ajuda terapêutica. Vá, em último caso, lá no meu Facebook, converse lá e eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Em geral, eu costumo cobrar um preço bem legal nas sessões, né? E mesmo assim o governo ele tem ótimos profissionais que podem, você que não tem condição econômica, financeira, o governo tem ótimos profissionais que vai poder orientar vocês, tá? A lidar com essa situação, tá? Homossexualidade não é defeito, homossexualidade é algo da pessoa. Ela infelizmente, gente, infelizmente a pessoa não tem escolha, entendeu? Ela não, com certeza, se o homossexual pudesse escolher, ele escolheria ser heterossexual, tá? Então ele não pode escolher, ele tem que viver essa sexualidade. E a homossexualidade é tão bonita quanto a heterossexualidade. Qualquer sexualidade é linda, tá? Ele vai continuar sendo seu filho, vai continuar te respeitando. Ele vai continuar sendo do mesmo jeito. Só que o parceiro dele vai ser outro. Não vai ser uma menina, vai ser um menininho, né? Tá? Então, procure ajuda profissional e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. O adolescente ele é muito influenciado pelo meio. A família é uma base, um porto seguro para ele muito importante. Então, se você joga o seu filho na rua, ele fica aberto a qualquer tipo de influência. Ele pode se tornar uma pessoa de má índole, ele pode se tornar uma pessoa cruel, né? Você condena esse indivíduo que poderia ser um excelente profissional, que poderia ser um excelente aluno, uma pessoa que acrescenta ao mundo, entendeu? Tá?
Então, por favor, não façam isso, por favor. Se tiverem alguma questão em relação a isso, podem falar no meu Facebook, tá lá no meu nick, tá? Que eu vou dar maior atenção, tá? É isso. Um grande abraço a todos. Eu acho que ficou bem claro aí as minhas mensagens. Espero ter ajudado aí, acrescentado a vida de vocês. E se vocês conhecem alguém que tem alguma questão, assim, que alguma família que esteja passando essa situação, podem dar até esse vídeo para eles. Com certeza vai levar uma reflexão, né? Acredito que sim. Tá bom? Por uma melhor qualidade de vida e por menos suicídio. Pelo amor de Deus, chega, né? Chega de tristeza. Vamos viver a vida com mais alegria. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um bom dia para vocês.